Olá, meus queridos internautas, professor Jonias. Estamos diante de um assaz polêmico tema. A Bíblia revela vida em Marte. Seriam apenas especulações, indagações fortuitas, sem sentido? Não. Trata-se de fatos verossímeis. Existe embasamento bíblico sobre vidas em outros planetas? Sim. Vem comigo. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. A interpelação que ecoa é: que mundos seriam estes? Não foi criado o mundo, foi criado, ou foram criados os mundos pela palavra. Hoje nós temos aparatos sofisticadíssimos para espionagem, capaz de sobrevoar Marte, sobrevoar qualquer planeta. Aqui nós temos uma sonda prestes a dar o mergulho da morte chamado, porque ela vai espionar aqui o planeta Mercúrio, que é o menor e o mais aproximado do Sol. Poderá se desintegrar ao fazer este mergulho. Aqui temos a sonda Osiris-Rex, com seu braço robótico, para coletar a amostra do asteroide Bennu-NASA aqui. Veja que nós estamos avançadíssimos em tecnologia. Estes aparatos dos Estados Unidos da América, próprios para espionagem e tirar fotografia e coletar dados no espaço, foram inventados para competir com a União Russa Socialista Soviética, outrora, hoje Rússia, que estava muito avançada em pesquisa espacial. Nós temos aqui um dado coletado capaz de confrontar qualquer ilusão. Aqui a imagem de uma mulher em Marte. Veja bem. Catalogado pela sonda e enviado à Terra. Veja que estamos diante de situações avançadas e não dá mais para ficar à penumbra de certos conhecimentos que nos fizeram obscurecidos sobre fatos verossímeis e que parecia uma ilusão. Você poderá até me perguntar, não seria pareidolia, ilusão de ótica, fenômeno psicológico em que você vê uma coisa
e parece ser outra? Não. A partir desse momento, nós vamos navegar em um mundo visível e que outrora era invisível a nós. O texto bíblico nos remete a uma compreensão que ficou por muitos e longos anos obscurecida para nós. Este é o site da NASA. Eu gostaria de deixar aqui para os nossos caríssimos internautas pesquisarem, aqueles que ainda não navegaram nesse site. E aqui você encontra muitas imagens, encontra muitas notícias e realidades palpáveis. Não são invenções, não são montagens, são realidades concretas, não fictícias. O link. Esse é o link para você acessar esse site e se aprimorar em conhecimento. E a partir desse momento, você vai ver que não estamos falando aqui de coisas fortuitas, utópicas. Estamos falando de coisas reais. É muito sério. O que é a NASA? NASA significa Administração Nacional do Espaço da Aeronáutica. No inglês, National Aeronautics and Space Administration, e é a agência espacial americana que responde pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial e tem como missão incrementar o futuro na pesquisa, a descoberta e a exploração espacial. Neste site você poderá navegar e ficar a par de grandes realidades que vêm esclarecer coisas que ficaram obscurecidas por longos e longos anos. Vamos adentrando. Eu quero, neste momento, fazer alguns esclarecimentos sobre os mundos que existem. Por exemplo, nós temos milhões e milhões de galáxias. A Via Láctea, que é a galáxia em que nós vivemos, é uma coisa monumental. Se nós quiséssemos atravessar a Via Láctea, partindo daqui e atravessando até chegar aqui, nós levaríamos, se estivéssemos num aparato que desenvolvesse a velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos 100 mil anos-luz. É muito quilômetro a ser percorrido. Aqui está ela, Via Láctea. Levaríamos 100 mil anos-luz para percorrer a Via Láctea, que é apenas uma galáxia
das milhões de milhões que nós temos. O diâmetro da Via Láctea é de 100 mil anos-luz. O que é uma galáxia? É um conjunto de estrelas, de planetas, de sóis, que estão sistematizados no espaço, organizados no espaço. Vamos usar essa linguagem bem popular, coloquial, para você entender. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Este texto bíblico vem materializar esta ideia. As galáxias são em número infinito, praticamente. São milhões e milhões de galáxias. E a Via Láctea é uma destas galáxias. A Via Láctea possui 100 bilhões de planetas, calculam astrônomos. Veja bem agora. 100 bilhões de planetas. Não é coisa desse mundo. É considerado como um grão de areia em relação à multiplicidade de galáxias que existe. Até maiores. Veja bem que trata-se de mundos. Trata-se de cosmos, universo infinito. A palavra mais peculiar seria infinitude. Um sistema organizado com 100 bilhões de planetas. Não é coisa desse mundo. Aí a pergunta é: o espaço que se tem organizado no universo, reservado, seria apenas para Adão e Eva? Não seria um desperdício? Aí você poderá me confrontar e dizer: mas então os pastor Jonias, o professor Jonias, você está indo de encontro aos princípios bíblicos? Não. A colocação do texto bíblico para a Terra é peculiar à Terra, mas não descarta a possibilidade de existir outros mundos. Quando Deus fala e coloca Adão na Terra, ele está projetando, desenvolvendo um projeto para a Terra. E o projeto para os outros planetas, para os outros sóis, para os mundos que o texto bíblico está nos colocando aqui, mundos, ele tem um plano que não interessa revelar a nós, no momento em que ele arquitetou o projeto para a Terra. Então, não ficamos aqui descartados da possibilidade de projetos desenvolvidos por Deus, o supremo modelador do universo, projetos e mais projetos para mundos infinitos.
Vamos estabelecer aqui um paralelo entre o nosso Sol e os demais sóis que existem. Nós achamos que o nosso Sol é a coisa mais fantástica que existe. Pois bem, olha aqui. Você está vendo bem aqui esse pontinho? Ele é o Sol, o nosso Sol. Temos outros sóis maiores aqui. Veja aqui. Antares, por exemplo. O maior é VY. Quão grandiosos em relação a este pequeno Sol do qual fazemos parte, o Sistema Solar. Neemias capítulo 9, verso 6. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e mundos, e tudo que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres dos céus e os exércitos dos céus te adoram. A todos os seres dos céus. Quando nós olhamos aqui estas estrelas, os sóis, nós vemos que se trata de coisas grandiosas. E o nosso Sol, que parece grande demais, em relação a outros é pequeno. O mundo infinito aqui concretizado, idealizado por um supremo arquiteto do universo. Vamos adentrando, mergulhando neste mundo maravilhoso do universo. Sistema Solar. Nós vamos começar agora a pincelar sobre o nosso tema, que é: existe vida em Marte? Aqui nós temos o Sistema Solar, o Sol nosso, que em relação aos demais sóis é pequeno. Ele é uma estrela de quinta grandeza. E os planetas que todos conhecem, que giram em torno dele, gravitam em torno do Sol. Vênus, o Mercúrio é o mais aproximado. Mercúrio, Vênus, a Terra aqui, ó, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que é o mais distante e o mais escuro. Marte. O objeto do nosso estudo é aqui, esse planeta. A Bíblia nos remete à compreensão de que existem seres em outros mundos. Marte possui uma similitude muito grande com a Terra. Primeiro, ela está próxima da Terra. A situação climática é favorável para se ter forma de vida. É o planeta mais próximo da Terra aqui. Há uma semelhança muito grande da crosta terrestre com a crosta marciana. E nós vamos ver isso através das fotografias, das imagens
que as sondas estão enviando para a Terra. Vamos aqui numa imagem mais aproximada, maior zoom. Mas antes vamos ver aqui o texto bíblico, Apocalipse 12:12. Portanto, celebrem os mundos nos céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Bem, esse texto aqui, do capítulo 12 de Apocalipse, é uma metáfora e fala da mulher vestida de sol, que tem a lua aos seus pés. Aqui pode-se ver nesse texto o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, orientado pelo próprio Jesus Cristo, posicionando que os céus, que os mundos devem celebrar, adorar, venerar, engrandecer o engenheiro que os fez. Aqui nós temos os céus. Acima da nossa cabeça começa céus. Existem vários tipos de céus. Aqui não está definido que céu é. Uma verdade está explicitada aqui, que é a multiplicidade de céus, e os que neles habitam devem celebrar. Então está concretizado aqui uma realidade que nos foi obscurecida por longos tempos. Vamos mergulhando mais. Aqui no zoom mais aproximado, aqui nós temos a Terra e esse arco aqui em vermelho, que gira em torno do Sol, Marte, que é o planeta que possui uma similitude grande com a Terra. O clima, vegetação, pedras, argilas, tudo parecido com a Terra. Inclusive, nós vamos ver ao longo deste vídeo que se descobriu um mar subterrâneo em Marte. Nós vamos ver através das fotografias. Colossenses capítulo 1:16. Pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades dos mundos. Frisa aí, mundos, porque por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo e suas criaturas. Não se trata aqui de um projeto de Deus peculiarizado apenas à Terra. Não. A Terra tem um projeto de Deus, mas não descarta os demais projetos sobre outros planetas. O que para Deus não interessava revelar no momento que escreveu, por exemplo, a Bíblia. Se a Bíblia fala, é necessário que entendamos. Não vamos aqui inventar.
Nós vamos provar ao longo deste vídeo uma farta referência bíblica sobre seres e mundos extraterrenos. Uma das coisas mais belas que os nossos olhos podem divisar são os céus. Hebreus capítulo 11, 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Muito profundo o texto em apreço. Agora, uma coisa não se pode duvidar: os mundos criados. Deus, conforme eu já vos falei, não tem um projeto apenas para a Terra. Ele tem um projeto para essa infinitude de planetas, de sóis, cada um com a sua realidade peculiar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4 e 9. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante do cosmos e anjos como de homem. Veja que a linguagem bíblica sempre falando de mundos, de universo, cosmos. Espetáculo de apóstolo fala de arenas em que existe alguém especial que chama a atenção. Então, os apóstolos são referenciais da linguagem bíblica, da palavra de Deus, e falam alto no Novo Testamento. E quando a Bíblia fala, pode-se inferir verdades. Estamos diante de cosmos, de mundos, de anjos, de homens, de seres extraterrenos, de outros seres. Neemias 9:6. Só tu és Senhor. Eu já li esse texto aqui. Fizeste os céus e os mais altos céus. Olha aqui, não foi só um céu. O apóstolo Paulo foi até ao terceiro céu. Os mundos e tudo o que neles há. A terra e tudo o que nela existe. Os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres dos céus. Olha aqui a palavra. Deste vida a todos os seres dos céus, e os exércitos dos céus te adoram. Veja a fartura de textos bíblicos pertinente a este assaz polêmico tema em apreço. A Bíblia fala de seres em outros planetas. Efésios 3, 14 a 15. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome em toda a família nos céus e na terra. Então, família não é só aqui na terra.
nos céus, nestes mundos espalhados no universo, cosmos, famílias, dê o nome que quiser, mas existem outros seres com projetos diferentes do nosso. Quando Deus talhou o projeto no Éden, não queria dizer que era uma exclusividade universal. Não, apenas para a Terra. Vamos entendendo. Colossenses 1,16. Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades dos mundos. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo e suas criaturas. A fartura de textos que embasa esse tema. João 8:23. Mas ele continuou: vocês são daqui, de baixo, da terra, eu sou lá de cima, de outro mundo. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Quantos seres existem que não são deste mundo? Veja que Jesus fala àqueles que lhe circunscrevem, estão à sua volta, uma verdade que naqueles dias não era peculiar a eles. E quantos que ficaram à penumbra do conhecimento de outros mundos que não são daqui, de outros seres que não são daqui. João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui ele está falando que existe outros seres, outras ovelhas que precisam do seu cuidado. Ele fala com precisão que existem outros projetos para outros seres. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Veja que profundidade tem este texto. Apocalipse 12:12, que foi o texto que nós lemos. Portanto, celebrem os mundos nos céus e os que neles habitam. Está aí a mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua, a nação de Israel, embasada na lei, na égide da criação. Metáfora, uma verdade dita através de uma linguagem. Outros mundos, outros céus e moradores neles, que habitam nestes céus, nestes mundos, com a propositura de celebrar ao Supremo modelador, engenheiro, construtor deste gigantesco universo. Hebreus 1:14 explica a função deles. Não são, porventura, todos eles espíritos adiantados, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Está falando aqui de outros seres, ministradores, poderosos, de outros mundos. João 18:36. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Eles esperavam um rei que colocasse Israel em destaque, sobrepujasse os poderes romanos, que depusesse o imperador e fizesse sobressair Israel. Ele é de um outro mundo. Aparece um ser, seria um fantasma? Não é de se reparar se aparecer de repente um ser extraterreno e você não entender, e ele começar a conversar com você e dizer: eu sou de outro mundo. Jesus estava presente nesta terra, mas ele categorizou que era de outro mundo. Não era daqui. Vamos ver agora esta sonda aqui, a sonda da NASA, Voyager 1, que torna-se a primeira nave a sair do sistema solar. Aí começa uma perspectiva através de tecnologias avançadíssimas. Estou colocando aqui essa imagem para você pensar nisso. Porque esses textos bíblicos falam de coisas indeléveis e que ficaram à penumbra do nosso conhecimento por longos e longos séculos. E agora a tecnologia nos favorece, explicando realidades de forma plausível, concreta, para entendermos verdades que estão entre aspas. Essa foi a primeira nave ou a sonda da NASA a sair do sistema solar. Que o sistema solar, em relação aos outros mundos, é pequeno. É apenas um grão de areia em relação a tantos mundos que existem. Temos aqui uma notícia publicada para o mundo inteiro que deixou muitos de boca aberta. A NASA descobre mar subterrâneo congelado em Marte. Isso aqui é Marte. Aqui nós temos a imagem, e contra a imagem não se pode rivalizar. A imagem fala por 1000 palavras. Ainda que se argumente e se crie uma assertiva convincente, mesmo assim a imagem prevalece. Eu vos falei que há uma similitude entre Marte e a Terra. É por isso que os americanos investem. Os americanos fazem investimentos pesados, a Rússia também, para descobrir o que tem lá em Marte. E descobre e manda a fotografia através da NASA, via fotografia, por intermédio da sonda, que descobre um mar. Mar é representativo de água, é água, só que congelado. Se há água congelada, há gelo, então a vida em Marte é similar à vida na Terra. Há condições climáticas
propícias para a existência de vida em Marte. Vamos agora ver imagens fortes. Aqui nós temos a imagem de uma sonda, essa tecnologia capaz de sobrevoar os planetas, dar mergulhos em Plutão, o planeta congelado, escuro, mais distante do Sol, e também avançar, sair do sistema solar e ir mais longínquamente. Nós temos aqui um outro perfil. As sondas têm estas características, que nós temos imagens que mais ou menos nos dão a ideia de uma sonda, que é este aparato moderno que pesquisa, tira fotografias com os seus braços robóticos, cataloga dados na crosta de Marte ou de qualquer outro planeta e envia para a Terra através de fotografia. Essa aqui é uma fotografia enviada pela NASA, pela sonda, que nos dá a ideia aqui de uma manada de animais característicos de Marte. Evidentemente que não são animais iguais aqui da Terra. São animais característicos de Marte. Isso aqui não é montagem. Aqui é uma realidade. É uma imagem de animais característicos de Marte que a sonda catalogou, fotografou e mandou para a Terra. Você pode até dizer, mas não seria pareidolia? Pareidolia é um fenômeno psicológico em que as coisas se tornam em verdadeira ilusão. É chamada ilusão de ótica, em termos bem simplificados. Você vê uma coisa e imagina outra. Vê uma nuvem, uma pedra, ou ouve um som e dá a impressão que é outra coisa. Não, aqui é imagem. Imagem real. E veja bem que nós temos aqui vários animais característicos de Marte. Aqui, o objeto em movimento nos deixa parecer com um objeto que se desloca e causa poeira. Essa brancura aqui nos desperta o entendimento para aquilo que é próprio do nosso planeta. Poeira. Pode ser um animal, não se sabe, é um objeto em movimento. A sonda ela tira a imagem, fotografa e manda para a Terra, mas lá não existe pessoas inteligentes dentro da sonda para manipular a situação, só manda. E aqui nós vamos interpretando. Pode-se ver e perceber que é um objeto em movimento. Outra imagem surpreendente. São imagens parecidas com nossas casas. Quando nós olhamos aqui pelos flancos, vamos ver aqui, ó, essas imagens são muito parecidas com as nossas casas aqui na Terra. Evidentemente que
essas casas, essas possíveis casas, seriam de perfis diferentes, um formato diferente, mas parecida. Aqui parecendo animais, e o que podemos concluir é que há uma semelhança das coisas de Marte com as coisas da Terra. Algo parecido com uma caverna com uma pedra à frente. Isso é próprio do nosso planeta Terra. Uma caverna, aqui ó, há uma semelhança, uma pedra na porta. Aqui pode-se ver ou perceber que estes materiais são muito parecidos com materiais aqui da Terra. Agora essa imagem aqui impressiona. Uma espécie de criatura gigante de metal. Está aqui. Criatura gigante de metal. Isto nos faz inferir que existem materiais semelhantes em Marte aos da Terra. Uma espécie de criatura gigante de metal. Pois bem, meus internautas, a Bíblia revela vida em Marte. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Evidentemente que não se trata aqui de um texto bíblico mostrando Marte, mas se pode inferir que mundos e seres existem em outros lugares. E aí quem descobriu que existem planetas, sóis, cometas, sistema solar, galáxias, Via Láctea, foi o homem, através de sua tecnologia, de seu avanço em conhecimento. Uma coisa é certa: existe mundos, existem outros mundos além do nosso. Existem outros seres além de nós. Não vamos ignorar isso. E a tecnologia nos confirmará com maior precisão à medida que o tempo avançar. Mas já pode-se perceber que há uma sinalização muito grande que caracteriza a presença de outros seres em outros planetas. No caso, a Bíblia revela vida em Marte.